idade, tá certo? Então isso aqui são as variáveis. Depois que eu criar as variáveis, eu vou fazer os acessos a ela, porque esse daqui ninguém vai poder acessar, só a classe que vai ter acesso a isso, tá? Mas se alguém quiser acessar e saber o nome da pessoa, como é que eu faço? Eu vou criar aqui, eu acho que esse aqui ele não tem o refatoramento, mas ou se tem também eu não achei, né? Mas tudo bem. Espera aí, eu vou fazer isso manualmente. Gente, só para vocês entenderem que essa ideia aqui ela é express, ela é livre, né? Ela é free, gratuita. Então, se vocês utilizarem igual eu utilizo a mais completa deles, né? Que é a Ultimate, mas eu utilizo para eu trabalhar, né? Mas só que não é a 2012, eu uso a 2010. Ele é muito mais completo, ele tem um monte de outras funcionalidades que essa ideia livre aqui, que é Express, né? Express, ela não possui, tá, gente? Então eu vou criar na mão só para vocês entenderem. Criando as propriedades, tá, gente? Propriedade de acesso. O que é uma propriedade na realidade? Ela vai ser também uma função, né? Que vai fazer o acesso até a variável. Então pode ser, olha, público, porque todo mundo lá fora vai poder enxergar isso. Quando forem usar, né? Todos lá fora vão poder enxergar. Eu vou dar um acesso e as pessoas vão entrar e receber uma string, né? E aí o nome não pode ser igual, então por isso que a gente coloca, ó, aqui ficou com underline e aqui é sem underline. Por quê? Porque quem olhar lá fora vai encontrar como nome, e o nome vai vir esse underline nome e vai gravar. Se alguém quiser ler, ele vai vir procurar por nome. Nome vai vir aqui, pegar o que tiver em underline e nome e vai devolver para a pessoa, tá? Então eu vou criar a propriedade aqui nome. Abre e fecha. Dentro dessa propriedade, ela é de leitura ou de gravação. Então a pessoa lá de fora, supondo, porque agora nós estamos olhando aqui de dentro da classe. Suponha que a pessoa lá de fora quer gravar alguma coisa, então ela vai setar. Se ela quer ler alguma coisa, eu vou dar um get, eu vou recuperar alguma coisa, tá? Então eu vou primeiro aqui recuperar get, tá? O que você quer recuperar, meu jovem? Isso, tá? E se eu quiser, o que eu vou setar também? Então eu vou fazer um set, o que? Isso, o que tiver aqui. Então aqui, o que é para fazer quando for ler e devolver lá para a pessoa, né? E setar é o que eu vou fazer quando eu quiser gravar aqui dentro, olha, tá? Agora nós estamos tendo a visão da classe, tá? Não estamos vendo as pessoas lá de fora. Então quando o programa pedir alguma coisa para a classe, pedir, por exemplo, o nome, o set vai vir aqui e ver o que tem aqui. Aliás, desculpe, o get vai vir aqui, olhar o que tem lá dentro e vai devolver para a pessoa. E se a pessoa lá de fora quiser mandar gravar aqui dentro, ela vai ter que vir pelo set e vai colocar lá. Ah, Theo, mas e aí se eu quiser só que a pessoa leia? Olha só que legal. Pronto. A pessoa só vai poder ler o que está aqui dentro. Entendeu? Seria o caso se eu quisesse colocar a data de nascimento da pessoa e a pessoa quer ter acesso à idade. Então ela não vai poder setar a idade, ela vai ter que dar a data de nascimento. Eu vou calcular aqui dentro e devolvo a idade para ela. Aí ela só está devolvendo, tá? Ela não tem mais aqui acesso para a gravação. Agora ela tem acesso para a gravação, tá vendo? E vamos lá, sucessivamente. Quando eu for getar, ou seja, quando eu for recuperar, retorne classe, eu quero propriedade, eu quero que você retorne o que estiver em nome, ó. Tá vendo que fácil? Beleza. É o que ela vai fazer. E quando alguém mandar gravar, o que a gente vai fazer? Eu quero que o nome receba o que vier no valor. Pronto. Mole mole, né, gente? Opa, esqueci um under aqui. Então, mole mole, olha. Pronto, está feita uma propriedade de acesso. Então, esse aqui é a maneira normal de se fazer isso, tá? Outra maneira, que chama-se a maneira de preguiçoso, né? Mas eu vou passar para vocês aqui já, para vocês entenderem. Não, vamos fazer dessa maneira aqui mesmo. Depois eu dou essas outras maneiras de preguiçoso, porque senão fica chato. Vou copiar aqui. Público, string, senão também não acaba nunca, né? Aí a aula fica muito longa. Aqui vai recuperar o quê? O sexo da pessoa e o sexo, certo? E aqui eu não vou setar e recuperar o que? Uma string, eu vou recuperar um int, um inteiro, né?
E vai recuperar o que na inteiro? O idade. Essa aula vai ficar longa, hein, gente? Aqui aí vai retornar a idade. E aqui vai setar a idade. Ok? Então olha só. Está feito as propriedades, olha. 3 propriedades de acesso. Tá vendo? Só que o correto, gente, era ser abstrata, tá? Mas depois disso aí eu só quero mostrar a herança. O foco agora não é fazer outras, essas qualificações aí. É só para vocês entenderem a herança. Vou colocar aqui agora, criando o construtor. Então vou colocar aqui public. O construtor sempre é o mesmo nome da classe, ó, pessoa. Então é public pessoa também, tá? Abre e fecha parênteses, que é quando você abre lá quando você criar uma classe pessoa, a primeira coisa que ele vai fazer é usar o construtor. Ele vai vir aqui dentro e vai fazer essa tarefa. O que você mandou fazer? Nada, tá vendo? Até agora nada. Fora isso aqui, eu vou fazer uma propriedade, né? Que aqui tem uma propriedade chamada gravar. Mas eu vou fazer ela só porque mais pra frente, gente, eu quero para gravar. O que ela vai fazer? Ela vai... Vou fazer um void aqui para retornar nada. Eu quero mostrar para vocês depois a questão da... Como que eu posso dizer? Da... gente, fugiu o nome. Da... Polimorfismo, lembrei, do polimorfismo, tá? Aqui eu já estou criando os métodos. O que são os métodos? São as tarefas que a classe pode fazer. Lembra que eu falei isso para vocês? Tá? Então olha só, aqui eu criei, ó, as variáveis, os acessos para chegar até essas variáveis, tá vendo? O construtor, quando alguém criar uma classe dessa, o que ele vai fazer já de cara? Isso. E o que vai ser aqui no caso? Uma tarefa que uma pessoa pode fazer. Eu posso gravar uma pessoa, eu posso pesquisar uma pessoa, né? Então elas todas vão ter isso aqui, certo? Então aqui eu poderia criar uma classe abstrata, né? Mas só que eu não vou fazer, ó, tá vendo? Eu poderia fazer abstrato, que era o correto eu fazer, tá? Mas como eu só quero mostrar a herança, não vou entrar nesse mérito agora, tá, gente? Pelo amor de Deus, os programadores aí me perdoem, não vão achar que eu não sei fazer, eu só faço porcaria, tá? É só para entender a questão da herança do nosso amigo aí, tá? Vamos fazer então agora como que eu vou herdar isso daqui. Aqui eu criei uma classe chamada pessoa, então uma pessoa está criada, mas uma pessoa eu não faço nada com ela. Eu não vou criar uma pessoa, não. Eu vou criar e eu vou utilizar um funcionário, olha. Um funcionário ou um cliente, ó. Tá vendo? Um cliente ou um funcionário. Mas e agora, Theo? Como é que eu vou fazer? Cara, olha que difícil. É você fazer aqui. Vou criar um cliente primeiro, tá? Olha aqui. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui para vocês entenderem. Pessoa, para a gente poder acompanhar aqui. Quando eu for criar, mesma coisa, na namespace herança, dentro dela, ela vai entrar junto com essa namespace, faz parte do mesmo projeto. Eu vou criar uma classe pública chamada de public class, ou seja, classe pública, né, que todo mundo pode ter acesso, chamada cliente. Porém, gente, ela vai herdar, ou seja, olha, pronto, ela vai herdar de quem? De herança. Opa, perdão. De pessoa. Tá vendo? Olha que difícil. Você quer ver só uma coisa legal que eu vou mostrar para você? Ó, pessoa é pessoa. Cliente é cliente, mas cliente recebe tudo que pessoa tiver. Vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Vamos lá. Aqui, ó. Form. Só para vocês verem que legal. Cadê aqui o nosso button? Tá, outra coisa, o formulário também tá, gente? Também simplesmente também ele é uma classe, tá? Só que uma classe com outras funcionalidades. Mas tudo na orientação objeto é uma classe, tá? Eu vou fazer aqui um botão chamado aqui, ó, criando objeto. Tá bom? Então olha lá, 2 cliques em cima, tá vendo aqui, ó, mesma coisa, entrou na namespace. Aí eu tô criando uma partial class, ou seja, faz parte de outra classe,
herdando, olha só, ele herda de form, tá vendo? Ó, form 1 herda de form, que é uma classe de formulários, tá vendo? A mesma coisa, olha. Aí dentro dessa classe, lembra que eu falei, tem o que? Um construtor, tá aqui o construtor, só para vocês entenderem, eu vou até marcar para vocês saberem, ó. Aqui. Esse aqui já é outra coisa, que é que eu vou ensinar depois. Esse é o construtor, tá vendo? Ó? Da classe, ó, porque o construtor só tem public e o nome do objeto, ó, mesmo nome, ó, tá vendo? Então esse é o construtor. E aí o botão ele vira uma funcionalidade, ó, tá vendo? Então tá aqui, ó, private void, tá vendo? Que vai ocorrer só aqui dentro. O que eu quero que ocorra quando isso acontecer? Eu quero criar uma variável, eu quero criar um objeto pessoa. Então eu vou pegar aqui, qual tipo de objeto você quer criar? Aliás, desculpa, cliente, ó, tá vendo? E aí, como que é o nome desse objeto? Vai se chamar aqui, ó. Eu vou criar objeto cliente. Vamos largar de fazer serviço. Objeto cliente. Que começa, para instanciar uma nova classe, é um new client. Tá vendo? Pronto. Criei um objeto cliente. Agora, quando você executar esse programa, já existe esse objeto. Depois que passar desse ponto, já vai existir esse objeto cliente. Tá vendo? Vamos acessar ele, ou seja, objeto cliente, então, tá vendo? Ponto, olha lá, quer ver que legal? Ué, mas acontece que já tem idade, já tem nome e já tem sexo. Por que já tem tudo isso? Porque isso ele herdou da classe pessoa, tá vendo? Então quando eu for acessar, eu não vou acessar pessoa, eu vou acessar cliente. Tá vendo que legal? E outra, tá vendo que já tem gravar, ó. Mas por que tem gravar? Porque ele pegou isso da pessoa. Quer ver só que legal? O que esse método aqui faz? Olha só. 1, 2, 3. Tá vendo? Grava pessoa no banco de dados. Certo? Olha só. Vamos ver. Gravar. O que faz? Olha aqui. Oh, meu Deus. Gravar. Olha lá. Grava a pessoa no banco de dados. Tá vendo? Então, estou tirando daqui, ó. Eu estou herdando de pessoa, olha aqui, ó. Mas por que eu estou herdando de pessoa? Porque cliente, eu criei um objeto cliente e ele pega todas as características que tiver de pessoa. Então, tudo que você fizer aqui vai ser distribuído para outras coisas, outras classes que você utilizar. Entendeu? Vou mostrar isso já para vocês. Voltando aqui, o que eu teria que criar então? Supondo então, porque já tem esses três aqui já tem, ó. Eu não preciso criar eles de novo. Eu vou criar o quê? Só vou tratar de ficha de cadastro, CPF e telefone, olha. Viu que interessante? Mesma coisa então, ó. Private, mesma coisa. String. Aliás, como é que eu fiz lá? Ficha de cadastro, ela é número, né? CPF e telefone. Tá, então ela é int. Inteiro, né? Lembre-se que com underline não funciona sem? Funciona, mas é uma boa prática, digamos assim. Ficha, cadastro, agora privado, string, CPF da pessoa, privado, string, telefone, certo? Então, isso aqui eu criei o que? Olha só. As variáveis. Tá vendo? Mesma coisa agora eu iria fazer com as propriedades daqui, olha. Tá vendo? Mesma coisa, ó. Vou até copiar ela aqui pra gente ganhar um tempo, ó. Legal. Então, qual vai ser a propriedade, o nome dela? Ficha, cadastro. Vou fazer assim, que depois eu vou renomear ali só para vocês verem, tá? Porque de repente vai que vocês erram, aí vocês vão ficar loucos aí, né? Então, ficha. Então, por que ficou vermelho, cara? Tá errado, né? Lógico. Por quê? Porque eu estou mandando gravar e recuperar uma string. E aqui é um int, é um inteiro. Tá vendo? Então, vou mudar aqui. Aí você vai ver que ele vai ficar bonitinho, ó. Viu? Legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com CPF. Agora é uma string mesmo, né? Então não vai permanecer.
CPF